Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz. E antes de tudo, não esqueça, vai aí embaixo, dá o like, deixa aquele like esperto, faça o seu comentário. Aliás, compartilhe com alguém e não esqueça de dar uma olhadinha se você ainda está inscrito. Isso é importante para nós, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos começar. Nessa jornada rumo à evolução, 7 de teologia, nosso coração em devoção, em devoção. Atos 2, 42 até o versículo de número 47, que diz o texto sagrado desta maneira: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Esse é o texto que reflete o modelo da igreja dos primeiros dias, da igreja que havia recém-nascido. E ela tem algumas características que são especiais para aqueles dias, mas que, na minha visão, são impossíveis de serem reproduzidos nos nossos dias. E você vai observar que eles faziam aquilo que nós fazemos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Até aqui é muito parecido com o que fazemos. Estudamos a Bíblia conforme recebemos, temos comunhão uns com os outros, partimos o pão, seja com os nossos familiares em nossa casa, seja no dia da ceia, num ato simbólico, e realizamos orações. Se somente lêssemos esse versículo, estava tudo muito correto, estava tudo muito certo. Mas daí ele começa a dizer para nós que em cada alma havia temor e haviam prodígios sendo realizados pelos apóstolos. E aí aqueles que iam crendo, iam sendo agregados à igreja, eles então faziam algo que lhes era peculiar do seu tempo. Tudo que eles tinham, eles vendiam. Pegavam o dinheiro, traziam aos apóstolos, e os apóstolos dividiam equitativamente, de maneira que todos tinham a mesma quantidade e participavam no mesmo tempo de tudo aquilo que todo mundo tinha. Quer dizer, não havia um pobre e não havia um rico, estavam todos de maneira igual. E aí o texto inclusive diz, à medida que alguém tinha necessidade, diariamente, todos os dias, eles estavam unânimes. Não tinha um que faltava, ou dois, alguém que estava trabalhando, fazendo hora extra, viajando. Não. Todos os dias, eles botavam uma porção de alimento na mesa, nas casas, à medida o tanto que cabia em cada casa, eles enchiam as casas e comiam juntos, tudo igual. Tomavam suas refeições com alegria e com singeleza de coração. Quer dizer, ninguém reclamava se tinha apenas pão e café, era só pão e café. Se tinha cordeiro assado, todo mundo comia cordeiro assado. Ninguém reclamava que não gostava. E aí eles
faziam isso louvando a Deus de uma maneira tão forte que o povo que olhava isto, os vizinhos que viam isto acontecendo, eles acabaram olhando com simpatia para aqueles novos cristãos e Deus ia acrescentando cada vez mais. Eu pergunto para você, é possível reproduzir o modelo da igreja do primeiro século? Segundo a minha própria fala, já ao início desse comentário, é impossível. Não tem como fazermos o que a igreja primitiva fez. E eu tenho, não é a teologia que diz, eu tenho um pensamento que eles fizeram isso porque quando eles viram Jesus ser assunto ao céu, subir ao céu, dizendo, e os anjos dizendo, esse mesmo Jesus que vocês viram subir daqui a pouco vai voltar, eles tinham certeza absoluta que antes que eles morressem, Jesus voltaria. Então não tinha motivos para eu ter carro, não tinha motivo para eu ter duas casas, não tinha motivo para eu ter mais do que 2 ou 3 peças de roupa, não tinha motivo para eu ter poupança, aplicação, não tinha motivo para eu ter estoque de comida, não tinha motivo para investir em eletrônicos, até porque eles não existiam, não tinha motivo para fazer outra coisa senão vender tudo, colocar os dinheiros aos pés dos apóstolos, e comer junto com os irmãos e ficar esperando porque Jesus está voltando ali na esquina. Não tinha motivo para fazer outra coisa. Mas a história de quase 2000 anos, né, porque se Jesus morreu com cerca de 33 anos, ali em torno do ano 29 ao 33, e nós estamos no ano 2025, então ainda faltam pelo menos 4 anos para fazer 2000 anos da morte de Jesus e depois mais um pouquinho até que os crentes fundassem a primeira igreja. Então perceba comigo que passado quase 2000 anos, tudo mudou, muita coisa mudou. E hoje, ainda que eu e você esperamos a volta de Jesus, estamos aguardando o retorno de Cristo, já não mais esperamos da maneira como os discípulos esperavam. Até porque eu espero Jesus como se ele viesse hoje, mas vivo como se ele voltasse daqui a 200 anos. Essa forma de viver e de pensar alterou as nossas relações, alterou o nosso estilo de vida, o nosso modo de pensar sobre as coisas. É por isso que de vez em quando, no átimo de fraqueza, nós fazemos alguma bobagem. No momento em que baixamos a guarda, acabamos pecando e dizemos, não, mas tudo bem, daqui a pouco eu peço perdão e vai dar tudo certo, porque Jesus não voltou ainda. Se em 2000 anos não voltou, ele não vai voltar hoje, não vai ser bem no dia que eu vou pecar. E levamos um estilo de vida muito diferente dos dias dos apóstolos. Mas é aqui que eu paro para olhar Mateus 24:13, que está escrito, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E eu começo pensando com você nessa noite o seguinte, nós vivemos em tempos onde muitos começam bem a sua fé, mas acabam por desistir no meio do caminho. E o evangelho, naturalmente, dos nossos dias, ele, em vez de ser apresentado como a solução final para o destino da alma humana, o evangelho tem sido apresentado como um meio para se adquirir prosperidade financeira, ou pelo menos para arrumar as coisas quando elas estão meio bagunçadas, uma resolução rápida para problemas. Este é o evangelho que tem sido pregado. E tem levado muitas pessoas a seguirem a Cristo pelos interesses errados. E isto me preocupa, porque quando bate a dificuldade
maior do que aquele tinha antes, com muita facilidade ele desiste da fé. E quando nós paramos para pensar nisso, devemos lembrar que Jesus nunca garantiu um evangelho fácil, um reino de estrada asfaltada. Pelo contrário, ele foi muito severo ao dizer: aquele que perseverar até o fim, aí esse sim vai ser salvo. E baseado nisso, assentou o meu coração hoje, enquanto meditava, que nós precisamos voltar a ensinar a nossa geração que a necessidade de permanecer firme em Deus, independente da circunstância, é urgente. Temos que relembrar a necessidade de permanecer firmes na fé. Quando nós vamos pensar nessa temática de pensar, de permanecer firme na fé, a primeira questão que nós precisamos abordar é a questão do chamado à perseverança da fé. Por que chamada perseverança? Primeiro porque a caminhada cristã ela exige constância. O que é algo constante? É algo que não muda, que tem firmeza, que tem passos largos, firmes, calculados e que não vai nem para a direita nem para a esquerda. Quando você olha João 16:33, o que é que está escrito nesse texto? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a primeira coisa que Jesus nos alerta é que na caminhada de fé haverão desafios. E o grande problema não é passar por desafios, porque eles sempre haverão e sempre passaremos. Os desafios são como barrancos que se colocam à nossa frente na caminhada. E aí você tem 3 opções. Ou você volta, regride, ou você se encosta no barranco e morre encostado, ou você aproveita o barranco para alçar a sua fé um patamar mais alto. Então, desafios da fé sempre virão. Não é porque você passou ou passará por um desafio que você teve ou terá desculpas para dizer: eu não consegui ser constante porque não foi fácil. Não, Jesus já alertou, ele disse: no mundo tereis aflições, e isso é muito difícil. Há um outro texto que me chama a atenção, que é Lucas 9:62. Jesus replica: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Então por que a caminhada cristã exige constância? Porque a perseverança, ela é a marca do verdadeiro discípulo. Você lembra? É o hino, parece-me que é 442. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Escurece, o dia acaba. Você vai para a praia num dia de sol gostoso, alegre com a família, leva aquele cooler cheio de fruta gelada, água, refrigerante, né? Você aproveita um dia maravilhoso entre amigos, você toma um banho gostoso de praia, mas tem um momento que o sol declina e escurece. E no escuro, na calada da noite, trevas vêm te assustar.
Eu vou dizer uma coisa para você, para não tocar nem no mundo espiritual. Vamos falar aqui só no mundo humano. No meio da noite, no escuro da sua casa, caiu a energia elétrica, você está no escuro completo e você ouve o bater de asas de uma grande barata dentro do quarto. Quem fica? Eu ouvi um morri. Pode ser hétero como for, ele corre, porque no escuro da noite o negócio fica pegado. Meu irmão, parece engraçado esse negócio, mas ele é sério. Imagine no mundo espiritual, a força que o mundo espiritual tem nas trevas, porque daí não é só os seus olhos espirituais que não vê. À noite, além de você não ter os olhos espirituais, você não tem os olhos físicos e você sabe que tem alguma coisa errada ali. Então, a caminhada cristã, ela exige que você não olhe para trás, porque a noite vem. E se você permanecer andando, se você permanecer fiel, se você permanecer caminhando a passos firmes, você vai estar junto com a multidão dos que sobem à presença do Senhor. Você vai estar junto com a igreja, junto com aqueles que buscam a Deus. Você vai sentir a fraqueza, mas um ao outro ajudou e o seu amigo disse: ser forte. Você não vai ficar atrás à mercê das aves de rapina, dos leões, dos chacais, não. Você vai estar escudado e protegido pelo grupo que vai morar no céu. E é isto o motivo que o Senhor te aconselha: não larga o arado, não tira a tua mão, seja fiel, seja constante e vai até o fim. Então a caminhada cristã exige constância. Exige constância porque Hebreus 10 e 36, o autor dos Hebreus escreve: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis as promessas. Porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia! Entenda, irmão. No inferno, para onde irão aqueles que rejeitarem a Cristo ou deixarem a mão do arado? Lá a alma não será destruída. Não é como apagar a vista, fechar os olhos, dormir e não sentir mais nada. A alma estará atenta 24 horas por dia, até porque lá não haverá mais o tempo e espaço. E a alma sem Cristo sofrerá horrores, tormentos terríveis, porque longe daquele que está em todos os lugares, não há vida, não há alegria, não há possibilidade de ser feliz. Só em Cristo Jesus você é feliz. Aleluia. Então conserve a tua alma. Deus honra aqueles que permanecerem firmes. É este evangelho que nós precisamos lembrar a esta geração, que talvez, porventura, venha a ser a geração do fim. Muitos anos atrás, quando começaram os avanços científicos, ao final do século XVII, século XVIII, principalmente no século XX, após as primeiras duas grandes guerras, houve inúmeros avanços tecnológicos, científicos, na medicina, e
e depois foi só ladeira abaixo, só melhora a cada dia, melhora num sentido, mas acende o pisca-alerta no outro sentido, porque cada vez mais nós nos aproximamos de um momento que ou vai virar o céu, ou vai virar o inferno de vez. Se nós seguirmos as profecias de Hollywood, dos grandes filmes apocalípticos, onde a inteligência artificial chega um momento que domina o homem e tenta eliminá-lo, porque a presença do ser humano na natureza, no planeta Terra, é muito semelhante à presença do vírus, porque o homem chega, se instala, se multiplica, destrói e se muda. Então, é semelhante à presença do vírus. E chegará um momento que a inteligência artificial vai dizer, o ser humano tem que ser eliminado porque ele vai acabar com o planeta. Isso são as profecias apocalípticas do mundo da fantasia, dos quadrinhos, do cinema, dos livros. Isaac Asimov já tratava isso lá quase 100 anos atrás dos seus livros. Então você vai perceber que chega um momento que ou vai ficar muito bom ou muito ruim. Na minha opinião, está mais para muito ruim do que para muito bom. E isto nos aproxima cada vez mais da volta de Jesus. Mas, pastor, e se não acontecer na nossa geração? Não se preocupa, você vai morrer, eu também vou. E a volta de Jesus vai acontecer de modo individual para cada um de nós. E há muitos que Jesus tem voltado no dia de hoje, no dia de ontem, voltará no dia de amanhã, e talvez alguns desses não dará tempo de dizer, Jesus me perdoa, Jesus, eu te peço perdão pelos meus... Não vai dar tempo de nada disso. Um acidente, um choque elétrico, uma queda de avião, qualquer coisa, não dá tempo de pedir perdão para Jesus. Então, Jesus nos alerta que a caminhada cristã exige constância. Agora, dentro dessa questão do chamado à perseverança da fé, me preocupa porque não aqui entre nós, não para você que nos assiste nesse momento, mas em muitos rincões nesse país e fora dele, o evangelho tem se tornado, como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, fonte de grande lucro é a piedade. E por conta de buscar esse lucro, muitos têm se desviado da verdade. E me preocupa porque um evangelho baseado em interesses acaba levando pessoas para seguir a Cristo por interesses materiais, por benefícios materiais. João 6, e 26 e 27, Jesus responde, em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste do pão e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Você percebe que Jesus está dizendo, galera, benefício material é legal, mas não é o tudo. Trabalhai não por aquilo que traz benefício material. Trabalhai por aquilo que subsiste, que traz permanência, que traz constância, que traz firmeza, que é a vida eterna. Você pode observar, nós estamos num grupo pequeno para o tamanho da nossa igreja aqui hoje. Mas se eu anunciasse que teríamos uma campanha de vitória, ou um corredor de qualquer coisa, ou um milagreiro de qualquer espécie, não haveria templo para comportar o número de pessoas que assomaria-se para entrar nesse recinto. Por quê? Porque as pessoas não querem mais a comida que subsiste para a vida eterna. Querem apenas um relaxamento rápido. Querem apenas algo que dê uma alegria passageira. É deixar de comer frutas, verduras e legumes para comer tablete de açúcar, que dá emoção rápida e tá bom para o momento e sai daqui e vamos para outro. E de emoção em emoção vão perdendo o rumo da eternidade. Ei,
Ei, alimente-se com o pão vivo, o pão que veio do céu, a palavra de Deus. Aleluia. Mateus 13 e 20. Jesus, ele está explicando a parábola do semeador, e no 20 ele explica: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Não pode nada tocar o dodóizinho de Jesus. Não, eu sou mimizento do Senhor. Se não me tratar assim, a pãozinho de ló na boquinha, eu logo saio da presença de Deus. Isso é muito preocupante, porque essa parábola ela mostra que muitos abandonam a fé diante das dificuldades. Mas graças a Deus por você que tem sido fiel ao Senhor, que depois de ter passado muitas tempestades, sabe aonde tem um porto seguro. Aleluia! A presença dele é o porto seguro que sustenta as nossas embarcações, e às vezes, tal qual os navios da antiguidade, nós até damos uma teimadinha de navegar em águas perigosas, perdemos parte do nosso lastro, perdemos parte daquilo que nos sustenta, perdemos os mastros, perdemos as velas, mas Deus é tão misericordioso que indica: ali há bons portos, vá lá, te abrigue, construa o teu barco novamente, prepare a tua embarcação para uma nova tentativa de viagem no tempo certo, na vontade de Deus, na direção dele. Aleluia! Marcos 8:34. E aí Jesus, ele mostra que o evangelho de verdade não é sobre lucro, mas renúncia. Texto que eu gosto demais. Convocando a multidão, disse-lhe: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. O que nega a si mesmo, evangelista Célio? Não, eu sempre vou abrogar os meus direitos. Quero os meus direitos. Não, eu não posso negar a mim mesmo. Vou negar o pão para você. Vou negar a alegria para você, vou negar a salvação para você, mas para mim eu quero. Farinha pouca, primeiro o meu pirão. Mas aí Jesus diz: negue-se a si mesmo, ou a si mesmo se negue, tome a sua cruz, me siga, ou siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim, do evangelho, salvá-la-á. É misterioso isso, porque o evangelho não é sobre lucro. O evangelho não é sobre picos de alegria, doses de adrenalina. O que acontece em muitas religiões, muitas igrejas cristãs, e eu critico, mas não uma crítica sobre a igreja em si, mas é sobre a metodologia que algumas igrejas usam. Elas trabalham com picos de adrenalina, então todo culto tem que ter uma coisa diferente, algo que crie uma adrenalina, que traga uma emoção, uma alegria. Então tem que ser um pregador diferente, tem que ser uma mensagem diferente, uma estratégia diferente, uma campanha diferente, luzes diferentes, colorido diferente, recepção diferente, músicas diferentes. Tudo tem que apelar para picos de adrenalina. E a pessoa vai vivendo dessas emoções e vai se acostumando com aquilo. E é por isso que você observa que há uma migração dos livros
para os notebooks, os tablets, os computadores, que as pessoas não querem mais ler um livro com 100, 200, 300, 500 páginas, demora muito. Eu quero ler um texto resumido no Reels do Instagram, que é mais rápido, cria adrenalina, traz alegria, traz emoção e já vamos para a próxima. Emoção, imagem, cores, brilho, luzes. E isso traz uma multidão de viciados em adrenalina, cada vez quer mais. E alguns, nesse vício de adrenalina, sobem no alto de prédios, torres de transmissão, se penduram lá, faz foto, pico de adrenalina, quer cada vez mais. Não é só esses malucos que sobem em prédio e faz isso aí que tem esse vício. Crentes, gerações inteiras de cristãos estão viciados em adrenalina. Por isso que não vão à escola dominical. Escola dominical, leitura de palavra, estudar a Bíblia, que coisa mais chata! Estuda a Bíblia! O professor falando, tem que ler. Porque para mim, na escola dominical, eu tenho emoção, eu tenho que ler a lição antes. Para chegar aqui e perguntar para o professor e tirar dúvida. Tem que ler Bíblia. Coisa mais cafona ler Bíblia. Coisa mais chata, mais fora de moda. Aí eu quero chamar aquele pregador bonitão na internet que faz as sobrancelhas, que corta cabelinho na régua, barbinha na régua aqui, bonitão, que bota uma barriguinha saradinha pra dentro, calça apertadinha, sapato democrata. Eu quero aquele que fala coisas doces à minha alma, porque eu quero pico de adrenalina. Eu sou viciado em cortisol, eu sou viciado em adrenalina, eu sou viciado nessas coisas. Agora, a escola dominical, coisa mais cafona, coisa mais chata. Culto de terça-feira, para o pastor ficar falando de Bíblia, dizendo que eu tenho que negar a mim mesmo, tomar minha cruz e seguir. Cheia linguiça em outro lugar. Eu quero festa, eu quero adrenalina, eu quero alegria, eu quero emoção, eu quero 1000 graus de unção. Não. Aí Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, dizendo: temo que assim como a serpente enganou Eva, vós sejais enganados e os vossos corações corrompidos e não queiram mais a pureza do verdadeiro evangelho. Meus irmãos, que dificuldade. Mas veja, você pergunta para mim, pastor, o que eu faço para não cair nestas ciladas? Vamos seguir o exemplo de quem acertou. E a Bíblia tem. Vamos começar com um exemplo. Primeiro grande exemplo, Jesus. Se tem alguém que você quer imitar, não seja o Jack Sparrow, não seja lá, sei lá, o Homem de Ferro. Não. Imita Jesus, ele é o nosso maior exemplo de fidelidade. Por quê? Olha, Hebreus 12, 2 e 3. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, olha só, tinha um pico de alegria proposto para Jesus. Inclusive um pouquinho antes de Jesus ir para a cruz, vieram uns gregos. Você sabe que os gregos é filosofia, né? É uma matéria que eu gosto, filosofia. Os gregos vieram lá. E a Bíblia não diz, e também não é a teologia que diz, é o Serjão que fala. Evangelho segundo o Serjão. Então vamos lá. Vieram os gregos lá, e vai que esses gregos eram diretor da faculdade de Atenas. E ela, Jesus, nós estamos precisando de um professor do teu tipo. Jesus, olha, tu ia fazer sucesso lá, né? Tu vai ser o chefe da cadeira de filosofia e vida. E sabe o que é que Jesus diz quando eles aparecem lá para convidar Jesus? Porque o texto diz, vieram os gregos e disseram, queremos ver Jesus. Jesus disse, eu não posso, eu tenho que fazer a obra do meu Pai. Eu não posso. Então,
o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Poderíamos ler o 3 também. Mas o que Jesus faz? Ele enfrenta a oposição, enfrenta a rejeição, enfrenta a cruz e permanece fiel no propósito que ele havia acertado com o Pai lá no céu. Aleluia! Deixa eu pegar você e eu aqui, botar nós tudo num balaio só, e vamos lembra daquele corinho assim, desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Você lembra desse corinho? Então, você lembra do dia que você aceitou Jesus? Você lembra da semana, do mês que você aceitou Jesus? Você lembra como era o seu coração? Você lembra da vontade, das promessas, dos desejos, dos propósitos, das alianças? Você lembra disso? Você lembra nos primeiros cultos de missão, que você veio correndo para frente, se jogou e dizendo, Senhor, eu vou trabalhar até a tua volta, eu quero ser um missionário, usa-me! Usa-me. Você lembra? Você cantou muitas vezes. Transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite. Sim, você lembra disso? Pois é, deixa eu dizer uma coisa para você. O dia se pôs, a noite veio, amanhã começou um novo dia, dia após dia, no meu caso. Nós estamos em que dia de fevereiro hoje? Tá? 18. Então daqui a uma semana, dia 25, eu e a irmã Eliane fazemos 34 anos que nós aceitamos a Jesus. 34. E eu me lembro muito bem da semana, dos primeiros dias que eu aceitei Jesus, a vontade que eu tinha só de estar na presença do Senhor. Para mim, naqueles dias, a melhor coisa que aconteceu é que um pouquinho antes, uns dias antes, eu fui demitido do banco. Eu era caixa no banco e fui demitido do banco e eu disse, agora eu tenho tempo para buscar o meu Senhor. Sabe o que eu fazia? Eu me acordava 7h30, quando a Eliane levantava para ir para o trabalho, eu ia orava um pouco, sentava e Bíblia, até meio-dia. Meio-dia a sogrinha fazia um almocinho, comia bem, enchia buchinho. 2h eu ia para casa do meu amigo Jean Rodrigues, que deve estar me assistindo agora, e dizia, Jean, vamos! 2 horas ele levantava e trabalhava à noite, a esposa estava gravidez de risco, internada, nós sentávamos umas 2 horas com uma bacia desse tamanho, um abacaxi, uma penca de banana, uma dúzia de laranja, umas caixas de creme de leite, misturava tudo, cada um com uma colher e dá-lhe comer Bíblia e salada de fruta. Nós engordamos bastante naqueles dias. 6 meses fazendo isso, eu descia as águas, 31 de julho, 1º de agosto separado a auxiliar, e já no mês seguinte, setembro, já fui pregar no primeiro congresso de jovem. Por quê? Porque o desejo era estar só na presença de Deus. Pastor, e depois de 34 anos, muitos outros desejos se agregaram à minha vida. Desejo de ver a minha família feliz, desejo de ver os meus filhos triunfando na vida, desejo de levar o meu ministério com afinco, fazer aquilo que apraz não somente a Deus, mas a minha liderança. Muitos desejos se agregaram, mas eu posso garantir para você que nunca se apartou até o dia de hoje o desejo de agradar o meu Deus, o desejo de fazer a vontade dEle. Prova disso que eu digo à esposa, às vezes nós conversando, digo, olha,
tal coisa, se acontecesse no meu ministério, eu oro para que não aconteça. Se acontecer isso, aquilo, eu não quero. Mas e se Deus falar? Se Deus falar, eu já estou com a mudança pronta. As caixas já estão tremendo para fazer a vontade do meu Deus. Não há um minuto que eu queira ficar fora da vontade do meu Deus. Jesus é o meu exemplo. Se eu vim para um propósito, eu quero ir até o fim desse propósito. Aleluia! Quando eu olho para o apóstolo Paulo, Paulo é o camarada que foi até o fim. Sofreu perseguição, prisão, dificuldade. 2 Timóteo 4:7, um texto que é um texto áureo para ser estudado. Combati, quando ele chega lá no finalzinho da estrada, combati o bom combate, completei a minha carreira. Quantos quilômetros tem a tua carreira? Uns nascem para correr 100 metros rasos. Outros nascem para uma maratona de 50 quilômetros. Eu não sei quanto que é a minha e a tua carreira, mas Paulo disse, eu completei a minha carreira. Mas tem uma coisa que ninguém pôde fazer com Paulo. Ninguém lhe roubou a fé. Fé no quê, pastor? Fé da salvação que ele obteve do Cristo vivo. Fé nas promessas de que ao terminar a sua carreira, ele repousaria ao lado do seu Senhor. Fé que há um galardão aguardando aqueles que forem fiéis até o fim. É este evangelho que precisa ser pregado, ensinado e vivido em nossos dias. E que infelizmente alguns estão abandonando. E poderíamos falar de tantos exemplos de cristãos do primeiro século que enfrentaram prisões, tortura, foram mortos. Hebreus, dá uma olhadinha ali, Hebreus 11:36, para a gente entender, para a gente não existe, para nós resumirmos. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e prisões, açoites, sim, até algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos, maltratados. E aí eu acho demais o 38. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram um bom testemunho por sua fé, ainda não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Sabe o que quer dizer? Que essa carreira só tem premiação não quando acabar para você e para mim, mas quando acabar para todos. E um dia nós vamos chegar todos juntos diante daquele que tem os olhos como chama de fogo, que tem o livro dos registros das nossas ações, pensamentos, intenções. Ele um dia chamará um por um, mas todos no coletivo estaremos lá e dará o seu galardão a cada um de nós. Por isso, a necessidade de permanecer. Bom, para a gente pensar, pastor, eu quero ações práticas. Como é que eu faço? Já que eu errei hoje, ontem, anteontem, mas eu quero ir até o fim. Primeiro, Salmo 119, verso 105. O que diz o Salmo 119? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E o que mais? Luz para os meus caminhos. Então, a primeira coisa para você permanecer até o fim, construa uma fé sólida em Cristo. E a fé sólida, primeiro, é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. 1 Tessalonicenses 5:17. Desenvolva um relacionamento profundo com Deus. E como é que se desenvolve um relacionamento profundo com Deus? 1 Tessalonicenses 5:17. Orai
Ninguém está chamando você para ficar 24 horas por dia orando. Se você puder, melhor, né? Graças a Deus por aqueles que podem. Não, não. Orar sem cessar quer dizer que talvez você vai passar 5, 10, 12, 15, 20, 30, 40 horas, 48 horas. Você pode passar 2 dias sem conseguir orar. Só que tem uma coisa. Quando a tentação vier para abandonar a fé, é hora de orar. Troca a tentação por uma oração. Senhor, o pacote aí tá tentador. O que eu faço? Me ajuda, que eu não vou conseguir sozinho. Orar sem cessar. Mas experimenta não ficar tanto tempo. Atos 1:8, o que é que ele vai dizer? Recebereis poder. Então, palavra, oração, presença do Espírito Santo. Desenvolva uma relação de intimidade. Você já conversou com pessoas que dizem, eu ia fazer tal negócio, mas o Espírito Santo disse para mim não fazer. Você já viveu essa experiência? Torne isso não uma experiência, torne isso uma realidade. Ser guiado pelo Espírito Santo. Quantos negócios mal sucedidos, que eu perdi dinheiro, que eu perdi quase a minha dignidade, por não ter perguntado para o Espírito Santo. Mas também quantas vezes que a minha alma foi livre da boca do leão, porque o Espírito Santo me orientou. Então desenvolva, construa uma fé sólida. Segundo, tenha uma visão correta do Evangelho, irmão. Filipenses 3:8, Paulo diz, deveras, considero tudo como perdido, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e considero tudo como refúgio para ganhar a Cristo. E está dizendo que você não pode fazer uma viagem, comprar uma coisa bonita, comer uma coisa boa, viver uma emoção fantástica? Não. Só que tem uma coisa, entre viver uma emoção fantástica e perder a Cristo, então torne essa emoção fantástica um refúgio e decida ficar com Cristo. Isso diz respeito a ter uma visão correta do Evangelho. Porque o Evangelho, ele sim supre as nossas necessidades, mas precisamos pensar, Mateus 6:19, o verso 20, que quando Jesus está falando sobre o Sermão do Monte, ele diz, não acumuleis para vós outros tesouro sobre a terra. Não, onde traça, ferrugem, corrói, ladrões, escava e roubam. Pelo contrário, ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde ferrugem e traça não corrói, onde ladrão não escava e não rouba. Porque onde está o teu tesouro? Ali está o teu coração. Imagine você que eu dê para você uma barra de ouro. Esse lenço aqui, não é um lenço. Isso aqui é uma barra de ouro que vale R$1 milhão. E eu vou dar para você agora. O que você vai fazer com isso? Você vai chegar ali fora e vai jogar em cima do seu carro e vai virar as costas e vai conversar com quem está por ali? Não, meu filho. A partir do momento que você pegar essa barra de ouro na tua mão, você vai botar ela, se não der para botar, que as mulheres estão de vestido, que não dá para botar dentro do vestido, mas vai botar aqui por cima. Os homens vão botar dentro da calça, vão esconder lá dentro das cuecas, porque não quer que ninguém veja. Igual fizeram os políticos aí, encheram os cuecas de dólar, né? E não quer que ninguém veja. É tesouro. E você vai dar um jeito de olhar quando você chegar em casa. Misericórdia, onde é que eu vou esconder isso aqui? Que aqui na casa o ladrão vai roubar. Eu vou ter que ir lá no banco ver se aluga lá uma caixinha postal para mim botar lá, porque o teu coração vai estar ali, é R$1 milhão.
Você vai dizer, eu vou ter que vender esse negócio para pagar umas continhas, e daí sobra lá uns 500 mil, depois que eu pagar todas as minhas continhas, e esses 500 mil eu tenho que aplicar. Eu não posso deixar ele assim, de qualquer jeito. O teu coração vai estar ali, você vai estar todo dia olhando a cotação da Bolsa de Valores, do CDB, e do Selic, do Tesouro e tal, porque o teu coração vai passar a estar ali. Pois é, e eu não estou dizendo que você está errado em ter essa preocupação. Eu estou dizendo que Jesus é um tesouro maior do que uma barra de 1 milhão, e Jesus precisa ser colocado no teu coração com o desejo de investir para que ele cresça e você diminua cada vez. Jesus precisa ser como o dinheiro que você bota na aplicação, ele tem que crescer e ficar gigante na tua vida, ele tem que ser maior na tua história. Aleluia, aleluia. Pois bem, então você, para permanecer fiel até o fim, constrói uma fé sólida, tem uma visão correta do Evangelho, fica preparado porque tempos difíceis vão chegar. 2 Timóteo 3:12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus vão ser perseguidos, vão passar por problemas. E o sofrimento, ele precisa ter um local reservado na sua história. Porque o sofrimento ajuda a ficarmos rápidos. O sofrimento ajuda a melhorar a nossa busca por dias melhores, pela presença de Deus em nós. E as dificuldades nos fazem confiar mais em Deus. Ou não? Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 3, ele diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que tribulação produz perseverança. Ai, ai, ai. Perseverança traz experiência. Experiência gera esperança. E esperança não confunde, porque o amor de Deus está derramado sobre os nossos corações. Aleluia! Então, querido, a dificuldade vai nos ensinar a confiar mais em Deus. Eu preciso encerrar, meu tempo acabou, mas, por último, mantenha comunhão com os irmãos da fé. A igreja primitiva fazia isso de um jeito, nós podemos fazer de outro. Hebreus 10:25, ele diz, não deixamos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos a demonstração, tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. O dia da volta de Jesus, o dia da minha e da tua partida, se aproxima a cada dia. Por isso, o verdadeiro evangelho nunca foi, nunca será sobre lucro material, mas sobre fidelidade a Deus. Alguns seguem a Jesus por interesses passageiros e acabam desistindo, mas nós não somos dos que vão retroceder. Você e eu vamos ficar até o fim. E a pergunta para encerrar, convidando quem está aqui para estar de pé, você está seguindo Cristo por amor, por compromisso ou apenas buscando benefícios temporários? Diante dessa pergunta, surge a necessidade de exortar aquele que me ouve nesta noite, para que você faça uma aliança, ou refaça sua aliança com Deus, e permaneça fiel a Ele, porque Ele ainda é, porque sempre foi e sempre será, o maior, o melhor e o mais fiel companheiro. Fique com Deus, forte abraço, até o próximo vídeo.